Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Tranças, vai transformar os seus cachos, deixar eles maravilhosos, de Natiele Souza. Programa Viva Ubuntu, trazendo para você as pessoas negras de Santa Maria que fazem essa cidade acontecer. Talvez você não tenha se dado conta de como tem gente bacana aqui em Santa Maria. Negros, negras, que fazem as suas vidas aqui, constroem as suas histórias e entrelaçam as suas vivências com as vivências dessa cidade. É importante que a gente tenha esse espaço para mostrar para toda Santa Maria que nós fazemos tanto quanto outras pessoas e que a nossa contribuição para que Santa Maria seja a Santa Maria de todos nós também é significativa e é grandiosa. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viva Ubuntu. E hoje eu tenho uma pessoa extraordinária que eu queria conversar há muito tempo, que é a Márcia Reni da Silva Soares. A Márcia Reni é assistente social judiciária, agora já está aposentada. Márcia, muito obrigada por você ter aceito, por você estar aqui conosco. Obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite e a honra de estar aqui. E quero agradecer assim a todas as pessoas que vão nos assistir por conversar um pouquinho contigo também, trocar algumas ideias, né? Muito obrigada pelo convite. Ai, Márcia, eu vou confessar que eu sou uma assistente social embustida. Ah, é? É, eu sou. Eu morava em Santa Rosa, então, e em Santa Rosa eu trabalhava numa faculdade que a gente montava cursos. O meu trabalho na faculdade era coordenar o plano de desenvolvimento institucional. E dentro disso tinha os cursos novos. E um dos primeiros cursos que a gente quis montar foi o curso de Direito, claro, que era da minha área, e o curso de Serviço Social, porque eu achava lindo, eu achava assim, extremamente necessário ter assistente social em todos os lugares. Para mim, em tudo que era lugar tinha que ter uma assistente social para que a sociedade melhorasse, sabe? Não só individualmente, mas de forma coletiva. Então a gente começou a montar e eu fui me encantando pelo currículo, pelos fundamentos do serviço social, toda aquela fundamentação sociológica, o cuidado, o acolhimento, tudo maravilhoso. Dali um pouco eu comecei a ver que esta pessoa que vai trabalhar, ser assistente social, ela ia trabalhar muito com problemas, ia trabalhar com dores, ia trabalhar com violências, e aí ligado com todas as pessoas, mas me doía em mim quando trabalhava com crianças e com idosos. Que é a minha experiência. Então, com crianças, com idosos e com as mulheres. Aí eu achei melhor eu ficar na minha área. Eu disse, não, vou ficar na minha área. Aí eu fui considerada a madrinha do curso de serviço social. Eu tive esse título, mas não fui para o campo porque achei muito difícil. É muito comum assim essa duplicidade, né? As pessoas terem formação em direito e fazerem o curso de serviço social ou o contrário, serviço social, e depois buscam direito, porque são áreas afins, né? E o serviço social é uma profissão que ela tem um compromisso muito grande com a igualdade, com a justiça social, com a igualdade para todos, né? Acesso a direitos. Então, ela é uma profissão que exige do trabalhador, do assistente social e da assistente social, uma ligação orgânica muito forte, no meu entendimento. Então, a gente se compromete com a população. Exatamente. E eu acho que aí é que vem. Então, tu me trazes, quando eu disse, eu preciso falar mais. Então, o que tu me traz é essa necessidade tão grande da presença do profissional de serviço social. Porque nós, do direito, vai fazer uma ação de quebra de parte do poder, vai fazer, muito bem, é muito bonito, vou lá, faço ação, entro no judiciário. Eu não vou a campo, eu não sei, eu não faço a visita, não sou eu que vou ver qual é o lar, qual é o abrigo que essa criança vai ir, não sou eu que, né? Agora a assistente social vai.
Né? Vocês vamos e a gente conhece essa realidade, né, das crianças e adolescentes de Santa Maria. A minha experiência no judiciário foi prioritariamente no juizado da infância e juventude e nas varas de família. Então nós conhecemos, a gente conhece essa população mais vulnerável, crianças com violação de direitos, então poder entrar, trabalhar através do nosso olhar para que aquela criança possa sair daquela condição de vítima de algum abuso, maus tratos, negligência, que ela possa acessar direitos e reconstruir a sua vida, é o mais gratificante. Mas é trabalhar com dores, com sofrimento, com as dificuldades, as mazelas todas da nossa sociedade, chegam no judiciário também. Eu entendo o judiciário como um espaço muito interessante de conquista de direitos para toda a população. Então, muitas demandas chegam ao judiciário e ali, com o olhar do judiciário, junto com a legislação, se amplia a conquista dos direitos das pessoas homossexuais, poder adotar, poder constituir relações estáveis, busca de direitos dessa população e outras populações que aos poucos vai ampliando esse olhar que a gente precisa ter mais inclusivo, de oportunidades, de acesso a direitos. Né? Márcia, e nesse olhar, assim, ó, nesse tempo todo do judiciário, as pessoas que vinham, por exemplo, lá no Juizado da Infância, que quando vêm conversar com assistente social e vinham conversar contigo, e eram mulheres, homens, crianças negras, havia uma identificação, assim, ou tu não chegou a perceber isso? Eu percebi, eu fazia muita visita domiciliar, e eu percebia, assim, empiricamente, nunca fiz pesquisa, mas eu percebia que eu tinha mais acesso às famílias, principalmente famílias negras e nas comunidades, na periferia, e eu atribuía isso ao fato de eu ser negra também. Eu acho que isso facilitava de alguma forma. Porque a gente conversava com minhas colegas, não assistentes sociais ou psicólogas não negras, e elas às vezes relatavam alguma dificuldade. E algum dos relatos das pessoas durante as entrevistas, eu percebia que algumas pessoas conseguiam me relatar coisas, fatos e situações que talvez elas não conseguissem relatar por uma pessoa, um profissional não negro. E eventualmente uma pessoa até dizia assim: a senhora é negra, a senhora sabe como é. Porque o judiciário, por conta, né, da própria legislação que diz todos nós somos iguais perante a lei e toda a legislação é para todas as pessoas, mas a aplicabilidade dela não é bem assim, ela é atravessada por questões de gênero, raça e classe. Ainda hoje, no judiciário de um modo geral, quem toma as decisões são homens brancos, héteros. Verdade. E aí, muitas vezes uma mulher negra, ou um homem, ou uma mulher trans, ou homoafetivo, pode ter dificuldades em se sentir acolhido e compreendido neste espaço e por esses profissionais. E às vezes a gente não se dá conta de que carrega junto referenciais machistas, referenciais racistas, referenciais homofóbicos, referenciais de classe, que eles se expressam na maneira como a gente conversa com aquelas pessoas, acolhe ou não aquelas pessoas, né? Então, eu percebia isso, assim, algumas pessoas conseguiam dizer coisas, se sentirem mais à vontade, se sentirem mais acolhidas por eu ser assistente social e negra. E alguns até diziam isso: eu vim falar com a senhora porque a senhora vai me entender. Eu acho, e tu notava assim, Márcia, um gostinho de representatividade? Pois sabe que às vezes sim, às vezes não. Às vezes eu não sei se eu chego a ter essa noção, se eu tinha essa noção de que eu poderia estar sendo, eu vou dizer assim, um modelo, representando mesmo, né? E aos poucos eu fui me dando conta e percebendo assim, aqui em Santa Maria, o fórum talvez tenha 130, 150 pessoas, poucos trabalhadores negros. E em nível superior,
durante um bom tempo, acho que foi só eu. Então, a gente às vezes perde um pouco essa perspectiva, assim, por estar imersa no trabalho, estar imersa no dia a dia, né? As situações que eu trabalhava são situações muito complexas. Então, eu me envolvia muito com o trabalho e às vezes perdia essa dimensão de representatividade. Mas não perdi. Eu acho que não perdi, ficava distante um pouquinho, né? Mas não perdi, assim, eu tinha noção de que as falas racistas, elas estão dentro das instituições, né? Não diretamente a mim, mas de forma indireta ao traçar um comentário sobre um usuário, um comentário pejorativo que tinha com conteúdo racial, racista. Então, assim, algumas compreensões que na base, no fundo, são racistas. Márcia, e eu estou fazendo pergunta, agora hoje eu estou continuosa aqui. Mas é que é importante, assim, eu assisti algumas falas tuas e eu me encantei com as falas tuas, então por isso eu estou explorando aqui. Márcia, uma das coisas que eu acho interessantes que às vezes a gente fala, porque acontece mesmo. A gente acaba sendo a única em determinados lugares. Como tu disseste, e durante muito tempo tu fores a única funcionária com graduação dentro, né, do Poder Judiciário em Santa Maria. Ser a única e estar em espaços que muitas vezes tu foste a única, isso tu sentiu essa realidade ou isso te passou ao largo? Não, eu percebi, assim, percebo, né? E é interessante, tem uma autora, agora eu não vou lembrar o nome, que ela diz assim, que o racismo é geográfico. E é um exercício que eu faço há anos de estar nos lugares e contar quantas pessoas negras tem. E aí também o que a gente vai vendo, né? A gente nota que tem o atravessamento da classe social, quando a gente tem um poder aquisitivo um pouco melhor, acende lugares que outras pessoas negras não acendem. Então a gente se torna a única. Minhas filhas foram durante muito tempo as únicas negras, nas turmas delas, elas eram as únicas crianças negras. Elas estudaram em uma escola particular aqui em Santa Maria, né? E também na outra cidade que eu residi, São Luís Gonzaga, que foi onde eu iniciei a minha caminhada no judiciário. Eram as únicas crianças negras. Nós frequentávamos lugares que poucas pessoas negras frequentavam, né? Então também isso eu fui percebendo e mostrando para elas. Por exemplo, eu morei em São Luís Gonzaga, minha família me visitava lá. E um dia a minha sogra disse assim, aqui quase não tem negro, né? E eu disse, tem, a maioria está no presídio, ou na periferia. Porque era uma constatação, assim, não numérica, não de pesquisa, mas empiricamente dava para perceber, né? E aqui em Santa Maria, todos os lugares não são diferentes, Não são diferentes, de fato. Mas essa observação, esse cuidado, né, realmente de estar em alguns lugares e perceber que somos um de nós. É uma representação, mas também traduz o quanto a nossa sociedade precisa caminhar para a inclusão, né? Quantos de nós, porque se a gente vai olhar 54, 56% da população é negra, então em todos os espaços deveria ter essa proporção. Não precisa ser nessa proporção, mas mais paritário, né? Mais parecidinho, né? Não com essa distância de enorme de tu chegar num evento e ter só você, talvez mais um, dois, no meio lá de 50, 60, 100 pessoas. Né? Da mesma forma, num curso de graduação, seja direito, seja serviço social também, né, Márcia? Apesar que tu fizesse em Porto Alegre, talvez tivesse mais pessoas negras. Mas era quase que uma por turma. Exato. Então acaba mantendo essa linearidade na nossa presença, que é diminuta. Né? E que significa que nós precisamos galgar espaços maiores, né? Que a gente precisa estar. E eu acho que isso está relacionado a se poder, cada um de nós, nos imaginarmos nesses lugares. Sonhar, desejar.
eu venho de uma família com eu tenho 6 irmãos. E eu, na minha infância, eu ouvi assim, aquela clássica pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? Aí tu diz, né, criança, eu quero ser médico, quero ser isso. E eu ouvi assim, não, tu não pode ser. Ou porque era mulher ou porque era negra. Negro não trabalha com isso, mulher não trabalha com isso. Então, eu tive muita dificuldade de escolher a minha profissão. Eu queria estudar, eu queria ter uma profissão, eu queria fazer um curso superior, mas eu tive bastante dificuldade. Porque para meus pais, que estudaram até 3º, 4º ano do fundamental, eles almejavam para nós o ensino médio. Então, assim, a perspectiva deles era de ensino médio. E eu fui uma das que quis ir além. Mas não tinha, assim, não conseguia escolher, porque isso não era um horizonte, não era um sonho que estava possível naquele momento, né? Então, eu busquei depois orientação profissional, orientação vocacional, eu trabalhei no comércio, iniciei a vida trabalhei em comércio em Porto Alegre, eu depois fiz orientação vocacional, cursinho para ingressar no curso de serviço social na PUC em Porto Alegre. Sou das alunas trabalhadoras, sou das alunas que fez o ensino superior com financiamento educativo, na ocasião era o crédito educativo, atrasei um pouco o curso por conta do trabalho, para depois tomei uma decisão de que não, o importante era seguir na formação e depois trabalhar. Fiz concursos públicos antes de ingressar no judiciário. Eu trabalhei numa fundação do Estado para pessoas com deficiência. Trabalhei por 10 anos e fui buscando, a minha busca sempre foi por concurso público, pelo espaço de serviço público, né? Até que eu consegui aprovação no concurso do judiciário e aí onde eu permaneci até então. E que veio daí para Santa Maria. E aí eu vim para Santa Maria, passei por São Luís Gonzaga, que é uma cidade que eu tenho no coração, porque foi uma experiência muito interessante. Imagina, sair de Porto Alegre com 1 milhão de habitantes para São Luís Gonzaga, que tinha 30 mil habitantes em média, né? Mas a gente já vai continuar. E depois vim para Santa Maria, né? Ai, que lindo. Muito bem, nós estamos aqui conversando, um bate-papo lindo, maravilhoso com a Márcia. A gente já volta. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que é que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento. Viva Montu, você está conosco hoje conversando com a Márcia Reni e a gente está falando muito sobre serviço social, sobre representatividade, sobre estar nos espaços, uma conversa linda e maravilhosa. Márcia, eu sou de Santa Rosa, né? Já faz desde 2010 que eu estou aqui. E quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 18 anos e eu trabalhava no Conselho de Engenharia. E a nossa sede era em Porto Alegre, né? O CREA era em Porto Alegre. Tinha uma inspetoria em Santa Rosa, onde eu trabalhava, mas a cada 3 meses, 2 vezes por semestre, eu ia a Porto Alegre. Márcia de Deus, que alegria ir a Porto Alegre. Quando eu chegava em Porto Alegre, eu andava, porque aonde tu fosse andar, tu ia encontrar uma mulher negra. E eram aquelas mulheres negras lindas, sabe? Aqueles cabelos assim, andando. Aquilo para mim, eu tenho uma lembrança. Então, para mim, Porto Alegre era de negros e negras bonitas, grandes, altos, altivos. E essa representatividade não é da minha cabeça, isso. Assim,
É assim, quando eu estou lá, eu vejo como a gente vê mais negros em vários espaços, cruza com eles na rua, né? Nas lojas, nos lugares. Aqui bem menos, né? Aqui bem menos, é raro. A gente vê em lojas, em determinados espaços, pessoas negras. Lá não, a gente transita mais. Eu também me sinto, é a minha cidade, assim, eu me sinto muito mais à vontade, a gente vê isso. Até isso que tu está falando me lembrou que há alguns anos atrás eu quis ir a Salvador. Eu já tinha ido quando não tinha as minhas filhas e quis ir de novo. E eu quis ir por um motivo, eu queria que ela se sentisse mais, conhecesse um pouco a história da população negra que iniciou lá, né, em Salvador, e para elas sentirem, assim, perceberem que o negro pode estar em todos os lugares, né? Então, assim, isso é um lado positivo, porque a gente consegue se sentir muito bem em determinados lugares, porque tem mais pessoas negras. A gente não pode falar, né, como eu digo, porque aí o nosso sotaque gaúcho nos denuncia, né? Mas assim, que a gente passa por nativo, né? E é muito legal a gente às vezes estar num lugar e se sentir como se fosse de lá, né? Poder circular como se não fosse turista, né? Então eu fui com elas no Pelourinho, visitamos alguns lugares históricos para elas perceberem assim, essa história que iniciou lá, né? Da vinda dos negros escravizados para o Brasil. O primeiro lugar foi Salvador, Bahia, né? Então é importante, eu acho, na formação dos nossos filhos. Eu não tenho um ativismo de participar nos movimentos sociais, no movimento negro ou outro movimento, mas eu busquei trazer essas referências para as minhas filhas, né? E hoje, assim, que eu já estou afastada do trabalho, eu me sinto um pouco mais à vontade para buscar esse lugar de estar inserida nos movimentos sociais, né? De mulheres e de mulheres negras, assim, no movimento negro, né? Ainda estou, assim, avaliando minhas condições, assim, de ir. A pandemia também nos fez repensar várias coisas, nos limitou bastante as ações, né? Mas, assim, acho que a gente pode estar mais ativo nos movimentos ou de uma outra forma, um pouco como eu fiz, assim, o percurso que eu tive, né? Mas, Márcia, exatamente, às vezes, por exemplo, que nem eu faço afrocoaching, né? Então, tinha uma moça que ela era psicóloga, muito querida, maravilhosa, do Rio de Janeiro. E a gente conversava muito, trocava muita experiência. E daí ela, como psicóloga, né, a gente conversando antes de demorar, muitas vezes a mulher ela não quer ser, ela não quer ser uma ativista negra, mas ela quer ser negra. E aí a gente começa a pensar, o que é o ativismo? Pensa bem, Márcia, ser durante muitos anos única assistente social negra dentro do Poder Judiciário não é uma forma de ativismo? Mas eu tenho certeza que foi uma forma de ativismo ativíssima a vida inteira. Eu acho que eu tenho também buscado recuperar isto, né? Entender assim, bom, cada um tem o seu percurso, algumas pessoas conseguem ter um ativismo, conseguem se envolver com ações. E eu me dediquei assim ao trabalho e à família. Então o trabalho judiciário é um trabalho que ele nos envolve bastante. E principalmente assim, eu lidava com situações muito difíceis, de famílias, assim, crianças, adolescentes, muito difícil, muita dor, muito sofrimento, muita violência. Que aí também a gente precisa às vezes de um espaço para lidar com coisas belas, né? Exato. E o ativismo nos exige lidar também com coisas, a denúncia, né? A constatação do racismo e do machismo não é algo não é simples. E é também um momento de dor e sofrimento e que se constata injustiça. Eu ando num momento assim bastante reflexivo sobre isso, né? Mas, Márcia, aí vem, né? Eu acho que a ocupação, às vezes a gente fala de ocupação de espaços, estar nos espaços enquanto mulheres negras.
Porque eu posso ter uma opção de embranquecimento de mim mesma. E aí eu vou ser uma advogada que, para os brancos, eu não vou ser branca, mas para os negros eu também não vou ser negra. E eu não vou colaborar com a minha comunidade, porque eu acabo não tendo a identificação. E aí vem, porque tu foste uma assistente social negra dentro de um espaço branco. Então, isso é uma forma de ativismo, né, que eu acho que é muito importante, porque tu não se embranqueceu para estar lá. É um esforço que a gente precisa fazer, né? Olha só. É um esforço, porque tudo leva a isso, né? O modo de se vestir. Eu até assim, no meu processo de vida, hoje, refletindo, eu me dou conta assim que, como estratégia para lidar com o racismo, eu neguei algumas coisas, ou eu me distanciei de algumas coisas tidas como coisas de negro. Hoje eu já me sinto mais à vontade para falar sobre isso, assim. Então, o vermelho eu não usava, que mais? A religião afro eu não praticava também. A religiosidade é mais um outro aspecto, mas a religião afro, neguei, assim, que eu gostava de samba, ou saber sambar, coisas que referiam, assim, que estereotipavam a pessoa negra, principalmente a mulher negra. Eu tentei me distanciar um pouco numa tentativa, e aí hoje eu entendo que foi uma tentativa assim, de poder me ver em outros lugares, assim, não exclusivo neste, né? Não, e isso, às vezes assim, as pessoas dizem assim, mas fulano é uma negra branca, né? Aí eu fico pensando, qual é o processo dentro dela para ela se sentir dessa forma? E qual é a dor que tem dentro dela que ela tenta solucionar com esse embranquecimento? A aceitação, né? Uma série de questões. Por isso que a gente não pode, o julgamento, né? Como às vezes as pessoas têm esse julgamento e a gente não sabe qual é a realidade, qual é o sentimento dela, por quantas violências, porque isso também é outra coisa. Esses tempos eu penso, como o racismo é uma violência, é uma violência enorme, e a gente não trabalha isso como violência, e deveríamos trabalhar naturalizada, né? Exato. Agora eu tô falando, eu me lembrei assim, na minha família, como eu te disse, nós somos 7 filhos, e eu me lembro assim de criança ficar aquela discussão, não, tu é mais clarinho, tu não, é mais pretinho, esse é mais escuro, esse é mais claro, não, tu não é negra, tu é morena, tu é mais clarinho, o teu cabelo, mas não sei o quê, dos 5 mais velhos, né? Então fazer essa é a distinção que hoje isso tem um nome, né? Hoje os estudiosos, o colorismo, que eu na época não tinha, né, com esse nome, mas havia essa distinção. E que isto traz consequências também, né? Além de dividir, de trazer, assim, traz questões para as pessoas, sejam mais claro que precisa se reconhecer ou não como pessoa negra, ou mais retinto que também passa a ter mais pode ter mais violações por conta de uma pele mais escura e tudo mais. Não, mas isso é impressionante como faz diferença este olhar. E aí, assim, é o olhar do assistente social também. É o olhar do assistente social, e isso é muito importante. Márcia, eu queria agradecer muito. Passa muito rápido, passa rápido. Eu estava um pouco tensa, assim, o que eu vou dizer se eu não tenho muito o que falar, né? Eu tenho uma vida comum, uma vida, né, como tantas outras pessoas. Né? Uma riqueza. Espero que todo mundo tenha aproveitado, assim, o teu conhecimento, as tuas vivências. E isso, Márcia, olhando para ti, pela tua trajetória, isso nos representa, nos empodera, nos dá força, sabe? Nos dá força para mim, para outras mulheres seguirem para frente e ter o teu exemplo. Eu acho que isso, sabe, que é importante. O teu exemplo para a gente olhar e dizer, olha aí, ó, vamos em frente, vamos embora. Possível, sonhe, busquem seus sonhos, né? Mas, vejam em cada ocasião uma oportunidade. Exatamente.
chega lá. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço. Você que está aí nos acompanhando, espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa com a Márcia, que você esteja né, nos acompanhando aqui no Viva Ubuntu. Compartilhe nas suas redes sociais, nos assista aí no canal 19 da NET. É um programa feito com muito carinho, com muito amor, no sentido da valorização, do empoderamento, né, trazendo para você essa nossa comunidade negra linda e maravilhosa de Santa Maria, que faz muito para que Santa Maria seja a Santa Maria de todas nós. Márcia, viva Ubuntu! Viva Ubuntu! Viva Ubuntu! Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Tranças, vai transformar os seus cachos, deixar eles maravilhosos, de Natiele Souza.